Havendo o número legal, e agradecendo aqui a presença do deputado Fernando Coruja, deputado Dirceu Dresch, deputado Valmir Cumim, estamos aguardando a chegada já do deputado Kuhlmann, da deputada Ada de Luca. Recebo aqui a justificação do deputado César Valduga, por questão de reunião em Chapecó, está agora em voo e por isso vai chegar um pouco mais tarde. Inicialmente colocamos em discussão, considerando aqui já a leitura da ata da quinta reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, já distribuímos nos gabinetes, com a aquiescência dos deputados, consideramos lida, em discussão, em votação, aprovada. Temos aqui na pauta de hoje o PLC 14.2 de 2018 e extra pauta, mas que já nos pediram para que conste na pauta, com a aquiescência dos deputados Fernando Coruja, Dirceu Dresch e Valmir Cumim. Vamos incluir nos extra pauta o PL 139.8, o PL 468.0, o 125.2 e o 404.6, os três últimos, sob a relatoria do eminente deputado Dirceu Dresch. Na ordem de chegada que nós temos aqui, primeiramente passo a palavra ao eminente deputado Valmir Cumim. Nada em pauta, senhor presidente. Muito obrigado. Na sequência, então, ao deputado Dirceu Dresch, que tem três projetos para relatar. Senhor presidente, eu, na verdade, só tenho os projetos extra-pauta, né? Então, precisaríamos discuti-los. Perfeito. Seria os três extra-pauta, que é o 4.000. Pode ser. Então, tá. Bom, então o PLC 14... Não, esse é o que vem depois, né? O parecer ao projeto de lei 404.6/2017 autoriza a cessão de uso de imóveis no município de Joinville, autor Governo do Estado. Portanto, relato este projeto para uso de salas, né, no município de Joinville por prazo de 2 anos, o uso dos seguintes imóveis localizados no edifício Manchester e cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria da Administração. Uma área de 348,10 metros quadrados, correspondente a uma sala comercial 1002, parte integrante do imóvel matriculado sob o número 7.933, no registro de imóveis da comarca de Joinville. E uma área de 382,30 metros quadrados, também uma sala comercial. O projeto de lei preza sobre a cessão de uso em questão e tem a finalidade de regularização da ocupação dos imóveis por parte da Vigilância Sanitária do município de Joinville. Então, é por 2 anos. E meu voto, senhor presidente, o projeto em tela atende ao interesse público, uma vez que tem o condão de regularizar a ocupação dos referidos imóveis por parte da Vigilância Sanitária do município de Joinville, razão pela qual entendo a matéria merece seguir em tramitação regimental nesta Assembleia Legislativa. Portanto, voto pela aprovação. Em discussão e posterior votação, o parecer do eminente deputado Dirceu Dresch ao PL 404.6 de 2017, que autoriza a cessão de uso de imóveis do município de Joinville. Projeto de autoria do Governo do Estado e que cede
essa área, digamos, para o município de Joinville. Já passou na Comissão de Justiça, também foi aprovado na Comissão de Finanças, e agora o parecer do eminente deputado também é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de Lei 125.2 de 2018, que declara de utilidade pública o Instituto Jaraguá do Sul de Turismo, Eventos, Vale dos Encantos, Convention, Beral. Deputado autor Carlos Chiodini, e relato esse projeto, e o meu voto é pela aprovação, com emenda modificativa que apresento aqui neste projeto, que é uma questão mais de redação, né, sobre o projeto. Fica declarado de utilidade pública o Instituto Jaraguá do Sul Turismo Eventos. É isso. Voto pela aprovação. Em discussão e posterior votação, o parecer ao PL 125.2, que declara de utilidade pública o Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e de Eventos, Vale dos Encantos, Convention Vitor Buron. Esse PL já passou na Comissão de Justiça e agora aqui na Comissão de Trabalho também recebe parecer favorável do eminente deputado Dirceu Dresch. Em discussão... Senhor presidente, como é que é o nome da entidade ali? Que pois eu não... a Vossa Excelência quer ouvir a pronúncia correta ou quer saber o nome? O nome da entidade só para... Porque daí eu posso passar... Com a pronúncia, obviamente, para compreender. Exato. É que... Exato, porque exatamente nós brasileiros às vezes somos submetidos a ter que seria mais fácil se o presidente fosse um nome português, né? Se fosse um nome português, ou ao menos nos permitisse que os lesse em português, não é verdade? E quer dizer, nós brasileiros nos obrigamos a ler as palavras lidas como são lidas na língua que admiramos, não é verdade? É isso aí. Já consegui ler daqui, senhor presidente. Já consegui ler daqui. Muito, muito obrigado, então. Na sequência, Vossa Excelência vai do projeto. O PL 468.2.0/2017, autor deputado Fernando Coruja, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 15.078 de 2009, que torna obrigatório o disponibilizar aparelho desfibrilador externo automático em eventos de qualquer natureza, veículos de atendimento emergencial e locais que especifica. Quem está nos acompanhando, vou rapidamente ler aqui os artigos. O deputado Fernando Coruja, inclusive, está nesta comissão e pode depois explicar um pouco melhor, inclusive. Este aparelho deveria estar, então, à disposição nas estações rodoviárias e ferroviárias, portos, aeroportos, centros comerciais, estádios e ginásios esportivos, hotéis, templos e outros locais com aglomeração ou circulação de pessoas igual ou superior a 2.000 por dia. Segundo, em sedes e eventos de qualquer natureza cuja previsão de concentração ou circulação de pessoas seja igual ou superior a 2.000 por dia. Terceiro, trens, metrôs, aeronaves e embarcações com capacidade igual ou superior a 100 passageiros. Ambulâncias e viaturas de resgate de policiais e de bombeiros. É isto, então, senhor, cada estabelecimento dos previstos no artigo 1º deve ter pessoas designadas para manutenção do desfibrilador, devendo o mesmo estar em local de visível e fácil acesso para que qualquer pessoa possa usá-lo. Meu voto, senhor presidente, é com o relator, né, deputado Serafim Venzão, que vota pela aprovação. Então, em discussão e posterior votação,
o parecer ao PL 468.0, que tinha o parecer já favorável pelo projeto original, de autoria do deputado Fernando Coruja, que cria a obrigatoriedade de se ter em locais públicos e de grande circulação, como estações rodoviárias, ferroviárias, portos, sedes de eventos de qualquer natureza, em trens, metrôs, que tivesse o desfibrilador externo automático, com as iniciais DEA, que é um aparelho de fácil manuseio, de manuseio para leigos também, e que orientaria como disparar o choque elétrico, naturalmente na dose terapêutica, que pudesse reverter uma parada cardíaca. Então, esse projeto já recebeu o parecer favorável e agora recebe o voto visto do eminente deputado Dirceu Dresch, também é favorável, também é de acordo com o voto do parecer do relator. Em discussão ainda, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, o desfibrilador é um dos equipamentos que tem maior potencialidade de salvar vidas. Quando tem uma parada cardiorrespiratória, quando para numa situação que pode desfibrilar, é o desfibrilador que salva. Quer dizer, é uma coisa essencial. E isso não é nenhuma novidade. No mundo, na maioria dos países desenvolvidos, é obrigado a ter desfibrilador em vários locais. No Brasil também. Já a lei, inclusive uma lei estadual, já disciplinando isso. O nosso projeto ele tem algumas finalidades. A primeira é a inclusão especificamente desse desfibrilador externo automático, que é um desfibrilador que pode ser manuseado por qualquer um, como Vossa Excelência coloca, e que ele mesmo diz o que tem que fazer. Quando você coloca a palha, ele já diz choque, não choque, porque ele reconhece qual é a parada que deve ser chocável ou não. Segundo, o projeto explicita que o desfibrilador tem que estar à disposição, porque já é uma lei. Aqui na casa mesmo deveria ter um desfibrilador, esses tempos. Agora me falaram que alguém falou aquele dia que nem teria, mas parece que está numa caixa, e é muito comum que os desfibriladores estejam no local, ninguém sabe onde é que é. E como isso precisa estar à disposição rapidamente, 2, 3 minutos, é o tempo adequado, tem que estar à disposição. Depois tem que ter alguém responsável. Não por dar o choque, mas alguém responsável para manter o desfibrilador. É preciso que em cada ambiente, porque senão você nunca tem o responsável. Quer dizer, você chega num local qualquer, não é o responsável. Chega num estádio. Quem é o responsável? Não é o responsável? Não tem. Então é preciso que haja um responsável em cada ambiente desse. Claro, quem é o responsável por isso. Então é nesse sentido que a gente procurou fazer esse projeto, porque essa é uma coisa que é preciso implementar. E depois precisa fiscalizar. É interessante porque eu mesmo fiz um levantamento, a nossa assessoria, né, mas coordenado por Vossa Excelência, de todos os projetos de lei aprovados por parlamentares aqui nos últimos 10 anos. E estou verificando se eles têm eficácia, né? Se eles têm eficácia. Estão lá levantados. Não vou poder terminar o trabalho, porque já estamos chegando aí no final do ano, mas posso passar para alguém que vai permanecer no ano que vem por aqui. E a gente percebe que a maioria dos projetos não tem eficácia. Interessante, a semana passada, o nosso assessor aqui, o Ademir, trouxe um exemplo. Tem um projeto que obriga que se forneça... Tem um processo de higienização, porque aqueles óculos 3D, né? E tem que dizer qual é a lei que disciplina isso. Aqui em Santa Catarina, eles fornecem um óculos, mas colocam a lei de São Paulo, né? Está escrito lei tal, do Estado de São Paulo. Quer dizer, não há nenhuma fiscalização que se faça aqui. Então, a maioria dos projetos que nós aprovamos aqui, eles não têm eficácia. Ninguém acompanha. Manda colocar obrigado, colocar um cartaz divulgando tal coisa no posto de saúde, mas não tem lugar nenhum e ninguém dá bola. É uma lei. A maioria das leis que se fazem aqui, na verdade,
a gente percebe que não tem nenhuma eficácia, porque não há nenhuma cobrança e tal. Então, a ideia é de que se possa não apenas aprovar esse projeto de lei e dar eficácia, porque uma coisa é um cartaz, não tem muita importância, mas o desfibrilador, esse tem importância, né? Porque uma parada cardíaca, se ela não for atendida na chamada fase elétrica, que é rapidamente, os primeiros 2, 3 minutos, se ela parar lá em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ela não, a possibilidade de reversão diminui muito. E é a maneira de você realmente recuperar. Tem várias... em São Paulo, no metrô, o número de mortes do metrô diminuiu muito, em função da capacitação das pessoas que tem lá e da disponibilidade de desfibrilador. Então, esperamos que a lei seja aprovada, mas mais do que seja aprovada, ela tenha eficácia. Nós procuramos introduzir algumas coisas para tentar dar eficácia à lei, porque uma das dificuldades das nossas leis é ter realmente eficácia. Em discussão ainda o parecer ao PLC 468. Em votação, aprovado por unanimidade. O deputado Liceu Dresch conclui, senhor presidente. Obrigado. O deputado Fernando Coruja tem um PL também essa pauta. O projeto de lei 139.8/2018. Ele é um projeto de eminente deputado Valmir Comim, que é nosso companheiro aqui de comissão, e ele é um projeto que dispõe sobre o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da outras providências. O deputado pretende disciplinar a doação de animais pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde e Segurança Pública no momento em que eles são considerados inservíveis, foi o termo que estava colocado inicialmente. Quer dizer, na medida em que um animal não pode mais ser utilizado pela Secretaria, ele tem que ser doado. Ele tem que ter sido destino. E o deputado, acho que com um bom propósito e com uma boa estratégia, disciplina como é que eles vão ser doados. E daí dá preferência, então, às vezes, até ao cuidador do animal, que já cuidava, para que ele o receba. Eu fiz uma única modificação, inclusive com a aquiescência do deputado Comim, conversei com ele, porque o projeto colocava animais inservíveis. E há uma discussão, inclusive, que eu fui propositor de um projeto de lei nessa casa, na direção de que os animais não sejam considerados coisas. Em vários lugares do mundo eles já não são considerados coisas. No Brasil, o animal ainda é coisa, pelo Código Civil. É um objeto semovente, lá, uma coisa semovente. Então, eu alterei, em vez de inservíveis, para inapto. Inapto ao trabalho, como é inapto qualquer pessoa. O homem é inapto ao trabalho, ele vai para a aposentadoria. Então, o animal, eu só modifiquei, de acordo com o deputado Comim, inclusive, para que nós colocássemos inatos, que seria uma terminologia, me parece, mais consentânea com o momento atual que nós vivemos. Então, eu voto favoravelmente. Meu voto é favorável ao projeto do deputado Comim. Em discussão, e o parecer ao PL 139.8, que dispõe sobre o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e da outras providências. O autor é o eminente deputado Valmir Comim e o relator, o deputado Fernando Coruja, que o parecer, esse PL já passou na Comissão de Justiça, o deputado Mauro Nadal deu parecer favorável, e aqui o deputado Fernando Coruja, já com a aquiescência do próprio autor, faz uma adequação apenas de termo, substituindo o termo inservível com inapto. Então, colocamos inicialmente em discussão, e eu dou uma participação aqui, complementar ao autor, bem como o relator, de que normalmente na formação dos agricultores, dos filhos de agricultores,
Eu mesmo, como filho de agricultor, eu me lembro que os cavalos velhos, eles acabavam morrendo no pasto do dono, de pena que tinha o dono de vendê-lo quando era inapto. Porque se ele é inapto para ele, certamente será inapto para outras também. E muitas vezes, estando na condição de inapto, às vezes ela acaba sendo judiada, assim, por não conseguir atender, muitas vezes, a intenção do novo dono. Mas eu assim, cumprimento a autoria do projeto, bem como o deputado Fernando Coruja como relator. Em discussão? Senhor presidente, senhores deputados, amigos da TVA, nossa rádio Alesse Digital, público que nos assiste, na verdade, o que o deputado Coruja sugeriu foi realmente uma adaptação, né, na questão da nomenclatura, né, e que isso não fere em nada o andamento do projeto. Porém, para que o cidadão catarinense tenha ciência do que representa esse projeto, na verdade, o comando da Cavalaria do Estado de Santa Catarina, não só para a questão dos equinos, mas também de cães, né? Nós observamos, por exemplo, lá em Cocal do Sul, temos os APAI, Luz do Amanhã, e lá foi desenvolvido um centro de ecoterapia, em uma parceria, inclusive, com o comando, com a Cavalaria, o Comando Militar do Estado de Santa Catarina. Por outro lado, a AMA, ou ASCA, né, que a Associação dos Autistas no Estado, também faz parcerias com o Estado, com a Polícia Militar, através dos cães, né, vinculados à parceria e no convívio com os autistas. E isso é de um valor sem precedente, porque faz muito a diferença, né, da criança na questão da coordenação motora, do convívio, né, do relacionamento, e dá um desenvolvimento muito forte. E também percebemos que, geralmente, a vida útil de um animal desse, por exemplo, um cavalo, em média de 8 a 10 anos de vida útil, né, na atividade do comando da Polícia Militar. Mas, a partir daí, ele ainda é um animal que tem plena saúde. E, a maioria das vezes, esse animal, quase que 100%, ele tem uma relação de afinidade com o policial, né, o titular da pasta, que exerce essa condição. E isso cria vínculos, cria sentimentos, respeito, né, com o animal. E o problema todo era a falta de segurança jurídica nesse processo. Então, a legislação não estava regulamentada, sedimentando essa segurança. Por isso, o propósito desse projeto, ele tem realmente esse cunho de poder proporcionar que, na doação, o próprio policial, né, que convive com o animal, possa levá-lo, né, e também permitir que o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, né, possa fazer convênios com entidades, né, públicas, entidades filantrópicas, para a utilização desses animais que ainda, né, apesar do tempo, da idade, ainda tem um tempo útil, né, de vida, sendo que não poderão ser utilizadas para serviços forçados, né, ou serviços particulares. Por isso, eu acho e entendo ser de extrema importância, até pelo respeito, né, que temos pelos animais, e eu acho que sedimentar essa regulamentação, dando segurança jurídica, é o que está faltando no âmbito do Estado, como forma, inclusive, de estímulo. Em discussão ainda, cumprimentamos a deputada Ada de Luca. Agora, em discussão ainda, em votação, aprovada. Aqui só vamos... Pedimos aos nobres pares também para apor a sua assinatura. Na sequência, deputado Fernando Coruja,
Concluiu? Na sequência, parecer ao voto, parecer ao projeto de lei 47.5, de autoria do eminente deputado Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor, o deputado Ismael dos Santos, e o relator, este deputado. Essa comissão, esse parecer já passou na Comissão de Justiça e, justamente reconhecendo o extraordinário trabalho social que a Assembleia de Deus faz em todo o Brasil, no Estado de Santa Catarina, ao longo de uma longa história, o nosso parecer também é favorável. Em discussão? Deputado Dirceu Dresch. Eu, inclusive, tinha pedido vista a esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu tenho uma preocupação de instauração de dias e tal. Nós temos muitas igrejas no Estado e tal. Então, inclusive, eu anexei no meu relatório na CCJ um ofício, um documento que traz as informações do número de fiéis, de estruturas de igrejas, enfim, desse trabalho que está sendo realizado pelo Estado. Então, nós somos favoráveis ao projeto de lei do deputado Ismael. Em discussão ainda, em votação, aprovado. Na sequência, discussão e posterior votação, evidente, ao parecer do PLC 14.2 de 2018, autoria é o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que encaminha o PLC 14.2 e que, conforme o PLC, pede a autorização desta casa justamente para fazer a contratação nós já lemos na semana passada, mas para recordar, de 402 assessor jurídico de gabinete de funcionário concursado do Tribunal de Justiça e 462 de assessor jurídico para atender aos 372 juízes, né, que tem que ter a qualificação em bacharel em Direito e que seja e que seriam contratados apenas como comissionados, não como concursados. Esse projeto de lei recebeu na Comissão de Justiça uma emenda do eminente deputado Dirceu Dresch, no sentido de que, aqui está a emenda, deputado Dirceu Dresch, que esses 400 para permitir apenas a contratação de assessores de gabinete, que seriam os 402 funcionários concursados. Essa emenda foi rejeitada e foi votado, então, o projeto original. Passou depois o projeto também original na Comissão de Finanças. O relator foi o deputado Marcos Vieira. Nesta comissão, na condição de relator, recebi uma emenda substitutiva global ao PLC 14, resumidamente, pede a emenda que tanto os assessores de gabinete, que seriam os 402, quanto o assessor jurídico, que não seriam, então, podem não ser funcionários concursados, 462, que tanto um quanto o outro, quanto os dois grupos, teriam que ser funcionários concursados. Os dois grupos. Tanto os 402, como é originalmente, quanto os 462. Eu li mais uma vez e ouvindo aqui a intenção original
do projeto, eu vou ler apenas três breves parágrafos. Diz assim: trata-se de atividade altamente especializada, de assessoramento do pessoal do magistrado no manuseio de processos, elaboração de estudos e minutas, que exige um perfil adequado do servidor público e extrema confiança do seu superior hierárquico. Essa é a razão da necessidade da criação de cargos em comissão na forma prevista do artigo 37. Segundo, mesmo que o cenário que hoje justifica a criação do cargo se altere, com eventual diminuição da taxa de congestionamento, ou ainda, caso se venha a enfrentar uma situação de carência de recursos, que pode resultar, por exemplo, de uma queda da arrecadação importante, como a vivenciada no Estado, porém maior ainda nos últimos anos, a estabilidade impediria a exoneração dos cargos ocupantes do cargo efetivo. Ou seja, a justificação inicial que esses 462, numa extrema situação, poderiam ainda ser todos ou parcialmente exonerados. E concluo: o assessor ocupante do cargo em comissão de livre exoneração tanto pode ser substituído por outro profissional mais qualificado, caso não atenda às necessidades do serviço público, sua conduta seja inadequada ou tenha perdido a confiança do magistrado, ou o magistrado tenha se mudado, pode, por exemplo, aqui coloco eu. Quanto pode ser simplesmente exonerado caso sua função não seja mais necessária, ou quando a situação das contas públicas exigir economia, como li anteriormente. A dispensa também pendente de julgamento do primeiro grau de jurisdição for debelado. Bom, essa daqui fiz essas justificações no sentido de não acatar a emenda da eminente deputada Luciana Carminati, de forma que o meu parecer é favorável ao projeto original que foi encaminhado, assinado aqui pelo governador, mas que a origem seria do presidente, da presidência do Tribunal de Justiça, que conhece os detalhes e todas as necessidades da longa justificativa que coloca aqui, da necessidade que seja dessa forma. E por isso que, pedido de escudo da eminente deputada Luciana Carminati, o meu parecer é no teor do projeto original. E assim acrescento de punho que, por oportuno, deixo de acolher a emenda substitutiva global nas folhas 42 a 44, como estão acostados aqui, por entender mais adequado a realidade funcional do Tribunal Superior de Justiça na forma original do projeto. Bom, esse aqui é o nosso parecer. O eminente, em discussão, então, o parecer. Senhor presidente, parecer, eu quero deputado, pedir vista semana passada do projeto de 14, PLC 14, e eu assumi o compromisso de devolver hoje o pedido de vista, já lhe comuniquei, por isso mesmo Vossa Excelência já está fazendo o seu relatório. Porque nós mas esse também... relatório é referente à emenda da deputada. Isso. Mas se esse deputado requeresse vista ainda, talvez não teríamos dificuldade de debater hoje, mas nós estamos já apresentando também o nosso voto vista sobre este projeto, e eu faço questão de ler a todos os que nos acompanham
E eu quero cumprimentar os representantes dos magistrados do Tribunal de Justiça que estão aqui acompanhando este projeto desde o seu início, na tramitação das diversas comissões, e também os servidores do Judiciário, os trabalhadores, que todos são importantes para Santa Catarina. Nós não estamos dizendo aqui que o Judiciário, principalmente o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, não seja importante para os catarinenses. Agora, por outro lado, também quero deixar registrado o deputado Ada, deputado Coruja, os demais membros dessa comissão. Eu estou trabalhando uma perspectiva de fazer um profundo debate sobre o funcionamento do judiciário brasileiro e catarinense, e também entendo que há uma necessidade de fazer uma das grandes reformas que o Brasil precisa, é também fazer uma reforma do judiciário. Isso está cada vez mais claro para nós, e não tenho dúvida que esta é uma posição que este deputado quer assumir, está assumindo todo dia, porque, infelizmente, estou extremamente impactado com tudo que, infelizmente, o judiciário brasileiro, nesses últimos tempos, está fazendo, né? Principalmente lamentável assim, a partidarização, a elitização de setores do judiciário brasileiro, né, que a gente acompanha tanto com nossa situação no interior, quanto em outros casos, quando se fala da luta pela terra, quando se fala pela luta pelas casas, pela moradia e toda essa situação. Então, esse é um primeiro elemento. Segundo, sobre o projeto. Eu fiz uma emenda, apresentei uma emenda na Comissão de Constituição e Justiça, retirando esses 462 cargos de confiança e apoiando a iniciativa, não dizendo aqui que se precisa ou não precisa os cargos. Nós não temos todos os elementos para dizer, não, precisa mais de 864 cargos. É isso. 864 cargos para dar conta do trabalho que tem no Estado. O Conselho Nacional de Justiça fez um acompanhamento aqui, fez um relatório sobre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem dados importantes lá daquele relatório. Inclusive recomenda de que, para que se crie novos cargos, precisa ter uma consulta ao Conselho Nacional de Justiça. Me parece que este retorno ainda não chegou, né, sobre esta consulta dessa criação. Mas, enfim, o projeto está aqui. E a deputada Luciane Carminati, a minha emenda foi rejeitada. A deputada Luciane Carminati, portanto, nós não temos uma posição fechada, eu não estou falando aqui ainda em nome da bancada, né? Nós hoje, de meio-dia, devemos reunir a bancada para discutir uma posição de bancada sobre esse projeto em plenário. Mas temos uma posição minha na CCJ e temos uma proposta aqui de emenda da deputada Luciane Carminati. A deputada Luciane Carminati tinha uma pequena diferença da minha emenda. Eu retirava os 462 para serem concursados. E ela oferece, então, a oportunidade de já buscar gente do quadro, dos 864 cargos, do quadro. Ela não propõe a retirada desses 462, mas propõe todos os cargos internos, já concursados, ou se não estão, faria um novo concurso para indicar estes 864 cargos, com uma gratificação especial pelo serviço prestado, de assessoria aos juízes e representantes. Então, é esta a diferença das propostas. Eu, particularmente, no meu relatório de vista, eu acolho aqui a sugestão da deputada Luciane Carminati, entendo e eu faço uma rápida leitura aqui no meu parecer de pedido de vista, meu relatório, que eu apresento com documento. Sobre o projeto em si, mantenho a posição adotada na CCJ, pois entendo que, sem dúvida, existem as necessidades apontadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No entanto, em que pese a possibilidade jurídica da contratação de funcionários por livre nomeação e exoneração, as condições formais que exigem a ocupação dos cargos em si só podem ser obedecidas por servidores selecionados através de concurso público, por se tratar de atividade altamente especializada de assessoramento pessoal
do magistrado no manuseio de processos, elaboração de estudos e minutas, e que exige um servidor público extremamente técnico e não simplesmente alcunha de confiança. Ainda entendo que o cargo atrelado ao juiz de primeira instância não justifica a sua criação de formato almejado, já que, como se bem sabe, este tem a característica de percorrer todas as instâncias como careira, o que acarretaria uma nova contratação em cada nova comarca, caindo por terra toda a argumentação que seria um cargo de confiança com características semelhantes ao existente nos outros órgãos públicos. Por outro lado, vale ressaltar que cada juiz de direito titular de unidade jurisdicional de primeiro grau já conta com uma assessoria composta por um assessor jurídico e um assessor de gabinete. Deste modo, a criação de um segundo cargo de assessor de gabinete regulariza a situação desses auxiliares a um custo reduzido, correspondente apenas à diferença de remuneração do servidor somado à gratificação especial e à remuneração do cargo de confiança. Nesse sentido, me manifesto favoravelmente à emenda substitutiva global apresentada pela deputada Luciane Carminati, visando excluir do projeto a criação de 462 cargos de assessor jurídico de livre nomeação e exoneração, por entender também que deve ser a criação de cargos de livre nomeação e exoneração objeto de outro projeto para a ocupação dessas vagas via concurso público, tendo em vista a capacidade orçamentária já declinada, mantendo assim a contratação de 402 cargos de assessor de gabinete. Esse é o meu voto. Então, está instituída aqui as duas situações. O voto do relator, que já justificamos aqui a necessidade de que seja votado o projeto original, ou seja, permitindo assim os 402, utilizando os 402 assessores de gabinete de assessores do concurso público e os 462 assessores também com bacharéis em direito, porém que não fazem já parte do corpo do funcionário público do Estado, no caso da Justiça. O nosso parecer, então, foi pela rejeição da emenda da eminente deputada Luciana Carminati e que está posto o parecer. O voto vista do eminente deputado Dirceu Dresch, basicamente, o voto dele tenta ou quer reinserir no projeto a intenção da eminente deputada Luciana Carminati. De forma que, tecnicamente agora, nós vamos primeiro votar o voto do relator, cujo parecer, em suma, é pelo projeto na forma original, e, se tiver voto insuficiente, daí sim será votado o voto vista do eminente deputado Dirceu Dresch. Em discussão, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós, ao discutirmos esse projeto, e o deputado Dirceu começa dessa forma, discutindo a própria questão do modelo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado, evidentemente, que está cada vez mais inchado, gasta muito, e nós estamos percebendo que o caminho do Estado brasileiro é um caminho complicado. Semana mesmo, sexta-feira, uma reportagem no Diário Catarinense mostrando a situação de Santa Catarina. E no Brasil, os vários poderes, o poder judiciário, o poder legislativo, né, são poderes que estão sendo muito questionados pela opinião pública, são poderes que gastam muito, e o executivo, e a população não tem encontrado assim a resposta. Evidentemente, quando eu falo poder judiciário, gasta muito, e o poder legislativo também, não é os deputados só, nem os juízes, é o poder como um todo, porque...
E nós poderíamos discutir aqui essa questão também do ponto de vista ideológico. Quer dizer, eu ainda permaneço um tanto quanto firme na ideia de que o Estado precisa ser fortalecido, embora a gente vai ficando cada vez mais isolado nessa questão, mas o Estado precisa ser fortalecido e melhorado. Aí eu vejo, por exemplo, quando os psicólogos colocam que é cargo efetivo, não pode ser terceirizado, eu concordo com isso, tanto que votei aqui a favor, fiz um destaque aqui. Mas parece que essa não é a questão hoje, que se trata aqui. Não estamos tratando da questão se os psicólogos devem ou não ser assistentes sociais e tal, que eu acho que dentro da carreira do judiciário deve ser uma carreira. Aqui nós estamos discutindo a criação de cargos. Alguns cargos comissionados, estrito sensu, que são cargos de livre nomeação, são externos, e outros cargos, função gratificada, que são chamados cargos de confiança pela Constituição. E aí nós temos algumas questões a discutir. A primeira é evidente que, nesse instante, quando se fala em criar cargos, é evidente que é uma situação que merece alguma reflexão. Nós estamos numa situação difícil no país, e, evidentemente, que quando você fala assim, simplesmente em criar cargos, a primeira impressão que você tem é criar cargo nesse instante. A criação de cargos, o Estado brasileiro, ele está indo para uma situação muito difícil. E nós, para continuar assim, daqui alguns anos, né, deputado Comim falava esses dias aí que em Santa Catarina, eu não sei bem esses números, ele colocou, disse que daqui a 5 anos, 60% das pessoas... 65% das pessoas estão aposentadas, vão ter direito à aposentadoria. Então vai faltar dinheiro, evidentemente que vai faltar dinheiro. Então aqui o nosso juiz, eu lembro quando foram criadas aqui as vagas de desembargador, não é? O que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. Não imagine que vai indo e vai ter remuneração para todo mundo no futuro para pagar a aposentadoria. Alguma coisa vai acontecer, né? Não vai vir pela reforma, vai vir pela situação prática, que vai acontecer alguma coisa que nós vamos ter que mudar. E é muito provável que né, eu ainda estou aí, os cavalos políticos têm muita aposentadoria, que eu não me aposentei nem nos meus empregos, meu empreguinho do Ministério da Saúde e do Estado, que sou médico legista, e já estou meio velhinho, mas acho que ainda vou pegar o tempo que o salário vai ser cortado. Espero pegar, porque a situação realmente está complexa, do ponto de vista financeiro. Mas aqui, eu, claro, atendi também, eu conversei com os juízes. Do ponto de vista financeiro, há uma argumentação que a criação de cargos comissionados vai ter um impacto menor no futuro, evidentemente, como colocou o próprio relator. E aqui falamos de um cargo comissionado. Eu até brincava com a deputada Ada aqui, digo, mas nós temos 20, né, nesse sentido. Quer dizer, a atividade legislativa é diferente, evidentemente, que é uma atividade muito temporária, fugaz, assim e tal. E acho que tem que ser assim, porque senão aí que você ia inchando demais o negócio. Então, os juízes de primeiro grau querem um assessor a mais, um cargo comissionado. A pergunta do ponto de vista prático, né, deputado Dirceu Dresch, o Excelência coloca aqui... Eu vivo essa questão porque minha mulher é juíza, né? Eu vivo essa questão do ponto de vista prático lá. Não é? E, na verdade, assim, do ponto de vista prático, me parece que há necessidade, porque não basta ser esse negócio de qualificação técnica. Às vezes, na decisão da sentença, que vai se fazer uma sentença ali, que é o assessor, que às vezes vai fazer, porque o juiz não pode fazer todas as sentenças, é claro que exige um grau de confiança, necessidade, um grau importante. E quando o juiz muda de uma entrância para outra, a regra vai ser que o assessor vai continuar, não vai ser trocado.
Né? Acho que vai trocar menos do que troca ministro da Saúde no Brasil, que troca de 6 em 6 meses, vai trocando. Né? O cara entra para ser ministro da Saúde, fica 6 meses. Ministro não sei o quê, fica 6 meses. Secretário de Finanças, fica 6 meses. Hã? Da Justiça, está aqui. Então, eu acho que esses assessores vão ficar mais tempo junto com, me parece, junto com o juiz de primeiro grau. Na maneira que coloca a deputada Luciana, se transformar tudo em cargos, serem todos função de confiança, me parece que no judiciário, eu não sei bem esses números, mas eu vejo serem concursados com... É claro que é preciso... Eu defendo o concurso público, mas aí, especificamente, por exemplo, esses cargos de confiança no judiciário, já existem muitas funções dessas gratificadas que não são preenchidas porque não tem o servidor para ocupar esse cargo. Né? Eu vejo... não tem servidor no sentido de quantitativo, às vezes. E às vezes até qualitativo, porque não tem a pessoa adequada. Então, nós temos uma situação, evidentemente, difícil. Esse projeto é um projeto... Eu tenho dificuldade para votar o projeto, eu refleti muito sobre isso, porque é uma questão complexa. O judiciário está partindo do pressuposto que ele vai gastar os recursos que ele tem. Ele tem um percentual, né, que lhe é dado pela Constituição, LDO, e vai gastar disso. Eu acho que vai ter dificuldade ali na frente, né, porque, evidentemente, que é um aperto aí na questão. Mas eu até falei na semana passada, esse negócio de criar cargos, né? Aumento da remuneração dos servidores, projetos que vêm para modificar o judiciário, projetos que vêm para modificar o Ministério Público ali. Eu, nos meus não sei quantos anos de parlamento, nunca vi ninguém votar contra, porque vem, criar cargo comissário, tira, reclama, tal, acaba votando. Então, esse projeto, evidentemente, vai passar também. Vai passar também. Eu tenho alguma dificuldade. Eu vou votar a favor do projeto, vou votar a favor, né? Em função do que... Eu acho que cada órgão tem que ter a responsabilidade daquilo que acredita que é melhor. Tem um percentual, o judiciário precisa ser modificado, evidentemente, a nível nacional, o legislativo precisa muito, os poderes precisam, mas acho que cada órgão acho que tem que refletir o que vai acontecer. Eu acho que vão haver problemas no futuro, de caixa, vão haver problemas no futuro para todo mundo em relação à questão de aposentadoria e outras coisas. O Estado brasileiro está num caminho muito complexo, para todo mundo que está aqui nessa sala, seja juiz, seja servidor, vão haver problemas graves e que às vezes nós não refletimos com a complexidade que deveríamos refletir, mas em nome da... Eu vou votar com o relator, o deputado. Deputada Ada de Luca, como vota? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Bom dia à juventude que está aí presente. É bonito de ver. Comungo com as palavras do deputado, entende? Inclusive porque eu sei que hoje em dia falar em criar cargo é crítica, é isso e aquilo, mas não são só bônus, são ônus também. E creio ser necessário mesmo, né, por ter passado pela SJC e saber dos grandes problemas que se enfrenta. É necessário, voto de acordo com o projeto. Deputado Jean Kuhlmann, como vota? Conforme o texto original, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Valmir Cumim. Senhor presidente, eu, só corroborando com o que o deputado Coruja falava, ainda há pouco, indagou meu nome, mas eu falo e reafirmo. Não precisa ser um expert nem um bruxo para entender, e os números estão aí mostrando. Em 2020, ou seja, menos de 2 anos, independente de quem vai ser o gestor desse Estado, vai ter que cortar da própria carne. Se nós não cuidarmos do setor produtivo desse Estado e desse país, não tem programa e direito que se sustente. Essa é a verdade.
E eu defendo que direito adquirido não se discute, se cumpre. Porém, se não adequarmos uma situação nova daqui para frente, os direitos adquiridos vão ser prejudicados e num breve espaço de tempo. Então, essa é uma reflexão que precisa ser exercitada. 62% do funcionalismo em 2020 vai ter tempo de aposentadoria. E diante da instabilidade e da insegurança jurídica que está o Brasil hoje, o vivente, quando chegar o tempo dele, ele vai correr para buscar aposentadoria. E como faz? Cria-se o passivo, que é um direito adquirido, e, ao mesmo tempo, tem que repor a lacuna, tem que ser preenchido o espaço que está aberto e a sociedade exigindo. Isso é uma situação muito séria e isso vai ter que ser debatido diretamente com a sociedade. Nós estamos a 100 dias das eleições e esse tema vai ter que ser esclarecido tete a tete, sob pena de se tornar ingovernável. Essa é a grande verdade. Eu corroboro com o deputado Coruja e com a deputada Ada Duque e voto o projeto original do Tribunal de Justiça, voto com o relator. Bom, o meu voto está expresso no próprio relatório. Deputado Dirceu Dresch tem o voto vista. Óbvio que eu voto pelo meu relatório. Voto pelo voto vista. Assim, então, fica prejudicado, já sendo aprovado o voto do relator, fica prejudicado a colocação em votação do voto vista. Aprovado, então, conforme expresso. Requerimento, o deputado Dirceu Dresch, que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requer a realização de audiência pública a ser promovida por essa comissão para debater os limites para o plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica e o fortalecimento da Celesc pública. A audiência que ele pede é para a cidade de Chapecó, no dia 6 de julho, uma sexta-feira, às 14 horas. Em discussão? Aprovado, então, deputado Dirceu Dresch. Assim, encerramos a presente sessão e fica marcado para a próxima terça-feira, dia 3, às 11 horas, como todas as semanas costumeiramente. Obrigado.